mais uma vez, abrir nossas Bíblias na segunda epístola de João. Eu peço licença aos irmãos para, mais uma vez, nós lermos o bloco de 4 a 6. Vai ser a nossa última meditação nesse bloco. 2 João, versículos de 4 a 6. E os versículos os textos que nós vamos ler durante a mensagem, como nós estamos sem projeção, peço que os irmãos fiquem com as suas Bíblias, sejam elas digitais ou de papel, para que nós possamos ir consultando e lendo os textos juntos. Diz assim: muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andais ou que andeis nele. Que o Senhor abençoe a exposição da sua palavra. Há algumas maneiras, irmãos, de nós definirmos os temas dos blocos nos textos bíblicos. Há alguns comentaristas, por exemplo, que utilizam a própria formação do texto, onde a oração começa e onde ela termina. Obrigado. Quais são as palavras-chave? Qual é o contexto no qual o escritor está dizendo? O que ele estava falando antes e agora ele entra no assunto? Enfim, é assim os temas são definidos. Com relação a 2 João, quando apresentei a introdução à epístola, eu apresentei a proposta de divisão dos temas ou dos blocos que é feita pelo John MacArthur. Apesar dela não ser a divisão mais tradicional, eu achei a mais conveniente, porque além de se utilizar de todos esses itens que eu já citei, ele se utiliza do contexto geral da carta. Como os ouvintes, qual era o ambiente que os ouvintes estavam inseridos. E nós dividimos os blocos em 4 partes. Do versículo de número 1 ao versículo número 3 está a introdução. Os versículos de 4 a 6 apresentam o comportamento da hospitalidade. Os versículos de 7 a 11, os limites da hospitalidade. E os versículos de 12 a 13, as bênçãos da hospitalidade. Você vê que os temas que John MacArthur apresenta como sendo os temas dos blocos, todos eles têm a hospitalidade como tema central. Ainda que João não tenha utilizado essa palavra na sua segunda epístola. Nós não lemos nos 13 versículos de 2 João a palavra hospitalidade. Porém, devido ao contexto em que aqueles ouvintes se encontravam, MacArthur define os temas dos blocos nesses termos. Como nós podemos perceber isso dentro do texto? Como nós podemos saber que a segunda epístola está tratando de hospitalidade? Vamos ler o versículo 10? Olha o que diz. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais aonde? Não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Então você vê que o contexto aqui era de uma preocupação da parte de João de que a igreja ou aqueles membros da igreja abrissem as portas das suas casas para aqueles falsos mestres. Então vamos definir hospitalidade aqui. Hospitalidade é receber alguém em casa. É ser acolhedor. É abrir as portas de casa. Aqui não há que se espiritualizar a palavra hospitalidade. Nenhuma das vezes que nós encontramos esse termo na Bíblia, ele está sendo espiritualizado. Do tipo, olha, quando eu encontro o irmão na igreja, ou quando eu esbarro com o irmão na rua, eu sou muito hospitaleiro, eu tenho um espírito muito hospitaleiro. Eu sou gentil, eu sou acolhedor, eu faço ele tentar se sentir confortável. Nenhum desses sentidos é dado à palavra, ainda que sejam coisas boas. Essas coisas fazem parte da hospitalidade, mas elas não são a definição da palavra hospitalidade nos textos bíblicos. Quando nós lemos a palavra hospitalidade na Bíblia, ela tem o sentido estrito, as relações horizontais aqui no mundo, na terra, coisas práticas. Está dizendo, abra a porta da sua casa, seja acolhedor, tenha a sua casa aberta. Então a mensagem central de 2 João era o receio, era o medo que João tinha de que aquela igreja
usasse de hospitalidade com os falsos mestres, mas ao mesmo tempo ele tem que reforçar que a hospitalidade é um dever cristão, é um mandamento cristão. Então por isso John MacArthur faz a divisão do bloco de 4 a 6, dizendo, olha, esse aqui é o comportamento da hospitalidade. Só nos versículos de 7 a 11 é que eu vou apresentar os limites da hospitalidade. Primeiro eu vou reforçar esse mandamento, para que vocês sejam bons hospedeiros. Nós vemos isso na segunda parte, na parte B do versículo de número 6, quando ele diz, este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Então, nós vemos João relacionando a hospitalidade com o amor. Nós vemos também essa relação no livro de Hebreus, no capítulo de número 13. Vamos ler? Versículos 1 e 2. A relação entre amor e hospitalidade. Hebreus 13, 1 e 2. Diz assim, permaneça o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, porque por ela, alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Você vê? O escritor aos Hebreus está relacionando o amor à hospitalidade. O que ele está dizendo? O amor fraternal permanecendo, ele irá produzir algumas ações tangíveis. E a primeira dessas ações listada pelo escritor aos Hebreus é a hospitalidade. Ou seja, se nós nos esquecemos da hospitalidade, se nós negligenciamos a hospitalidade, é porque o amor não permanece. É porque o amor não é duradouro. Por isso, o escritor está dizendo, não se esqueça, não negligencie. A hospitalidade é uma prova de amor, é uma prova concreta do amor. E cá entre nós, é muito fácil ser negligente. Sim ou não? É muito fácil se esquecer, porque você não precisa fazer nada. Só basta deixar de fazer. E se tem uma coisa que nós somos bons, é deixar de fazer aquilo que deve ser feito. Não é? Mandamentos que nos mandam lembrar ou não esquecer, como o 4º mandamento, por exemplo, lembra-te do dia de Shabat para o santificar. E aí nós falamos entre nós, por exemplo, às vezes aí a pessoa fala, eu esqueci que era domingo. Esqueceu? É comum o esquecimento. É fácil ser negligente, porque basta ser passivo. Negligência é essa falta de atenção, é essa falta de cuidado. É o desleixo com a hospitalidade. E o que ele está dizendo? Não seja negligente. Não seja passivo quanto à hospitalidade. Não deixe de agir, não deixe de propor a hospitalidade. Como eu faço isso na prática? Falando de forma positiva, né? Porque nós estamos falando de forma negativa. Não se esqueça, não negligencie. Como é que nós falamos isso na prática? Eu emprego energia para te receber na minha casa. Eu emprego energia para ir na sua casa, porque de maneira derivada, hospitalidade também significa visitar, ir à casa. Eu digo de maneira derivada, porque só haverá visita se houver quem abre as portas. Senão não é visita, né? É invasão, não é? Então só haverá visitante se houver quem abra as suas portas. Então, eu proponho estar com você em comunhão. Eu proponho ativamente. Eu não sou passivo, eu não sou negligente. Eu não me esqueço da hospitalidade. Por quê? Porque ela é uma prova de amor. No mundo antigo, eles tinham em alta conta, em alta honra a hospitalidade. Eles amavam a hospitalidade. Era um dever sagrado, e ainda o é. Nós estamos lendo aqui mandamentos da hospitalidade. E tanto judeus como gentios a valorizavam e respeitavam e amavam a hospitalidade. Entre os gregos, por exemplo, havia um ditado em que Zeus era o patrono dos forasteiros. Eles atribuíam a Zeus o cuidado com aqueles viajantes que não tinham onde recair, onde pernoitar. Entre os judeus, nós podemos citar o mais proeminente deles, que é Abraão. Abraão, tão extraordinário em tantas obras, ele também é muitas vezes exaltado pela sua hospitalidade. Inclusive, a segunda parte do versículo 2 que nós lemos de Hebreus 13 é uma referência a Abraão, quando nós lemos assim, porque por ela, pela hospitalidade, alguns não o sabendo hospedaram anjos. Essa aqui é uma clara referência àquele episódio em que Abraão recebe 3 homens chegam, ele não sabia que um deles era o próprio Deus, e Deus o promete quando ele hospeda aqueles homens,
prepara comida, os acolhe no meio dos carvalhais de Manre, e o Senhor promete a Abraão e a Sara um filho. Então, essa referência é uma referência a Abraão. E nós, irmãos, quando chegamos na história da igreja, nós podemos ter a convicção, nós percebemos que o cristianismo nunca teria se fortalecido e se espalhado se não fosse a prática da hospitalidade. Nós encontramos na Bíblia muitos relatos de muitas igrejas que foram abrigadas na casa de homens e mulheres, de crentes, de membros da igreja que abriram a sua casa para receber a igreja. Você vê? Agora não estou mais falando de receber um irmão, estou falando de receber a igreja. Quantos inconvenientes, talvez, não é verdade? Isso sem contar que os apóstolos, os profetas, os crentes, os membros que estavam em deslocamento naquela época, eles também necessitavam e precisavam de que os irmãos abrissem as portas para os hospedar. Porque não havia uma rede hoteleira como há hoje. Não havia o Airbnb, ou o Booking.com. Você abre aí o seu aplicativo e faz uma reserva, um cadastro. Além disso, as que haviam eram muito caras. Elas possuíam um ambiente insalubre, eram muito sujas. Não era um ambiente confortável. Para piorar, era um ambiente perigoso. Não tinha segurança. Qualquer um podia se hospedar nas hospedarias daqueles lugares. Imagina os apóstolos, os profetas, os crentes se deslocando e tendo que se hospedar num lugar perigoso. E para piorar, o ambiente, na maioria das vezes, era imoral. Porque você imagina, aqueles viajantes de baixa moralidade se reunindo, havia imoralidade no falar, práticas sexuais imorais. Então, a hospitalidade fornecia esse ambiente, essa proteção ao viajante crente, aos profetas, aos apóstolos. E, além disso, é claro, uma oportunidade de companheirismo mútuo entre as partes, um alimento da fé, um alimentar da fé, um estímulo entre as partes. E aí nós chegamos a Paulo falando a respeito da hospitalidade com relação a essas necessidades que os crentes enfrentavam. E nós vamos ler Romanos 12, no versículo 13. Vamos ler? Olha o que Paulo diz. Comunicai com os santos nas suas... O que está escrito aí? Comunicai com os santos nas suas... Segui a hospitalidade. Então, Paulo está relacionando a comunicação com as necessidades dos santos à hospitalidade, ao abrir as portas de casa para receber os crentes. Essa palavra, esse verbo aqui, comunicar, é um verbo muito comum a nós, muito conhecido, que é o verbo koinonia. Koinonia significa o quê? Comunhão. Mas é interessante que a construção do texto original aqui, Paulo não está nos convidando a ter comunhão com os santos. Ainda que isso seja verdade, nós devemos ter comunhão uns com os outros. Mas Paulo está nos exortando a ter comunhão com as necessidades dos santos. Essa é a intenção do texto. Então você imagina? Você está recebendo uma ordem, um estímulo, uma exortação de se comunicar com os problemas, com as necessidades dos santos. Que necessidades eram essas? Necessidades materiais. Dinheiro, comida, abrigo, roupa. Necessidades espirituais também, você vê? Você estaria poupando aqueles irmãos de estarem num ambiente imoral, de estarem na sujeira, de estarem desgastados nas suas emoções. Então nós aprendemos aqui com Paulo que a hospitalidade ela é custosa. A hospitalidade tem um preço, ela tem um custo. E mesmo sabendo disso, Paulo está nos ordenando seguir a hospitalidade. Hospitalidade custa dinheiro. Você vai preparar uma refeição, um lanche, nem que seja um café, o café está caro, né? Mesmo que seja um cafezinho hoje, você já está tendo um custo, você gasta dinheiro. E mesmo assim a ordem existe, seguir a hospitalidade. Você vai gastar tempo, talvez seja o artigo de luxo da nossa geração. Você vai ter que dedicar um pouco de tempo, parar de viver só em função de si mesmo e dedicar um pouco de tempo para ouvir o outro, para se dedicar às necessidades do outro. Você vai gastar energia emocional, porque veja, você já tem os teus problemas. Você já está desgastado, não é? Tem gente que já está com dificuldade para dormir,
já está muito estressado, muito abalado, mas mesmo assim você vai ter que dedicar um pouco dessa energia emocional para ouvir os sentimentos da outra pessoa. Você vai ter que dedicar um pouco da sua energia para compartilhar a hospitalidade com o irmão. E muitas vezes, a hospitalidade, ela vai custar constrangimentos. Porque de perto ninguém é normal, não é verdade? Então, inevitavelmente, você não será poupado dos constrangimentos. Ainda assim, sabendo dos custos, a Bíblia nos ordena seguir a hospitalidade. Não há no cristianismo, não há na igreja apostólica, você vai ler toda a construção da igreja, desde o final dos evangelhos, o início de Atos e todas as epístolas. Não há a ideia do crente, do membro da igreja, que vive fechado na sua individualidade. Não existe essa ideia, não é uma ideia cristã. A nossa vida comunitária não pode se resumir ao domingo de manhã. Isso não faz sentido. Seria estranho para os apóstolos ouvir que talvez alguns de nós nunca fizeram uma refeição juntos. Eu estou falando de mim também, tá? De todos nós. Seria estranho para eles ouvir isso, que muitos de nós nunca comeu uma refeição juntos. Então você não tem o direito, se você é crente, e se você vive a igreja, a vida da igreja, a vida comunitária, de ter as suas individualidades de modo a se isolar da vida comunitária, da realidade comunitária dos restantes dos irmãos. William Tyndale, o grande tradutor inglês, não é, traduziu a Bíblia para o inglês, ele diz assim: o cristianismo é a religião da mão aberta, do coração aberto e das portas abertas. Um lar cristão não pode ser egoísta. Nós temos que nos lembrar da razão na qual nós nos chamamos irmãos. Não é um modo de tratamento que poderia ser substituído por outro. Não é por acaso que nós nos chamamos irmãos. É porque o Pai nos adotou em Cristo Jesus e nós somos filhos do mesmo Pai. Então nós somos irmãos mesmo, irmãos. Como você tem os seus na carne, nós somos da mesma família, membros da família da fé. Então nós abrimos as nossas casas, nós não podemos ter um lar egoísta. Nós não podemos viver alheios à realidade da comunidade cristã em que estamos inseridos. Só que o homem natural principalmente, ou o regenerado, quando deixa o velho homem aflorar, ele tem o costume de pensar a vida e, consequentemente, o evangelho de forma instrumental, não é? É o famoso, o que eu ganho com isso? Mesmo que não seja tão grosseiro assim, mesmo que seja um pouco sutil, a gente pensa, qual é a vantagem que eu tenho nisso? O que eu vou ganhar? Eu só vejo prejuízo, eu só vejo desvantagem em abrir a porta da minha casa e receber. O que eu ganho com isso? Quando, na verdade, nós é que somos chamados a sermos úteis. Você é que é um instrumento para Deus, e Deus deseja que você seja um instrumento. Você não deve olhar a vida, e nem o evangelho, e nem a igreja, e nem os irmãos, de forma instrumental. Sobre esse serviço, sobre essa função da hospitalidade, é que Pedro fala na primeira epístola, capítulo 4, versículo 9. Obrigado. Vamos ler? 1 Pedro 4, 9. Nós vamos ver essa afirmação de que nós fomos criados para sermos úteis. Nós não fomos criados para utilizar, nós fomos criados para sermos úteis. 1 Pedro 4,9, olha o que ele diz. Sendo hospitaleiros uns para com os outros. Então aqui, a ideia daqueles forasteiros que eram recebidos em casa já está um pouco afastada, você percebe? Sendo forasteiros, ou sendo hospitaleiros uns com os outros, aqui já dá a ideia de hospitalidade entre os irmãos. E aí ele continua, sem murmurações. Por que será que Pedro colocou aqui? Seja hospitaleiro sem reclamar. Será que tinha gente reclamando na época? Por ser hospitaleiro? Por abrir a porta da sua casa? Será que havia? Será que essa não é a reação natural quando nós nos vemos tendo que pagar esse preço, tendo esse custo, assumir esse custo de tempo, de dinheiro, de energia?
A tendência do homem natural que instrumentaliza as coisas, que quer ver vantagem nas coisas, quer saber o que aquilo é útil para ele, qual é a tendência do homem? É reclamar, é murmurar. Então Pedro já está dando uma ordem, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. É uma ordem, imperativo, não reclame. E ele vai continuar. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. A mordomia não é a administração ou o cuidado daquilo que é seu. A mordomia é a administração e o cuidado daquilo que é do outro. Daquilo que você recebeu. Então, olha o que o texto está dizendo. Que nós devemos ser hospitaleiros, administrando os dons que recebemos como mordomos. Embora a gente tenha mania de se referir às coisas como tudo sendo nosso, é a minha vida, é a minha casa, é a minha família, os meus bens, o meu lar. Pedro está falando, não é nada de vocês. Vocês são mordomos. Como Paulo diz em 1 Coríntios 4,17. O que você tem que você não recebeu? O que você tem que é teu mesmo, que você não tenha recebido? Você recebeu por quê? Pela multiforme graça de Deus. Então eu chamo a casa de minha. A minha casa, o meu lado eu chamo de meu. Em algum sentido nas nossas relações. Está no RGI, não é? Meu nome. Então eu chamo de meu. Mas não é meu. Nós somos o quê? Nós somos mordomos. E é assim que o cristão deve se considerar. O cristão deve se considerar um mordomo a serviço de Deus, a serviço dos irmãos. Todas as capacidades, todas as habilidades que nós recebemos. Inclusive, essa é uma ideia principal no Novo Testamento, não é? Você recebeu capacidades, você recebeu habilidades, material ou espiritual. Veja, você tem algum talento especial, você sabe fazer algo, você tem alguma capacidade, alguma habilidade, um domínio sobre alguma arte, por exemplo, sirva a igreja, sirva os irmãos. A vida, o mundo, não deve ser útil a você. É você que deve ser útil a Cristo e aos irmãos. Deus não nos deu nada. Eu posso afirmar, queridos, pelas Escrituras, nós podemos afirmar que Deus não nos deu nada para nós desfrutarmos para nós mesmos apenas. Esse é um sentimento que não é cristão. Então o Evangelho não é o que eu ganho com isso. O Evangelho é o que eu ganhei. Eu considero tão superior. Eu considero Cristo tão superior que tudo que eu tenho é dele. Está a serviço dele. Está a serviço dos irmãos, não é meu. Sejam meus bens, seja quem eu sou, sejam as minhas habilidades. E olha que interessante, que enquanto Paulo vai falar em Romanos que a hospitalidade está relacionada a termos comunhão com as necessidades dos crentes, e Pedro vai relacionar a hospitalidade aos dons, aos serviços que nós temos que prestar aos irmãos, à igreja, ele vai dizer nessa segunda parte do versículo 10 aqui, de 1 Pedro capítulo 4, ele vai dizer que os dons foram concedidos a nós segundo a multiforme graça de Deus. Esse termo aqui, multiforme graça, é o mesmo termo que Pedro utiliza no capítulo 1, versículo 6, para falar das provações. Olha o link que nós vamos fazer entre as falas de Pedro e de Paulo. 1 Pedro 1,6 diz assim: sendo necessário que estejais contristados com várias provações, ou com multiformes provações, é a mesma palavra utilizada aqui em 1 Pedro 4,10. Ou seja, as expressões da graça de Deus, elas se manifestam em dons na mesma proporção em que as provações se manifestam. Eis a providência de Deus. Ou seja, você tem aflições, você tem necessidades, elas podem ser supridas no seio da igreja pelos dons que Deus está administrando aos irmãos. Então você possui dons que podem aliviar as minhas necessidades. E eu possuo dons que podem aliviar as suas necessidades. É a maneira que Deus se utilizou para preservar a comunidade cristã. É a administração da graça em dons variados. Por isso que nós não somos iguais. Por isso que nós falamos isso, né, no início do culto. Por isso que nós temos dons diversos, dons diferentes. Por quê? Para serviço uns dos outros. Para nos aliviar das nossas necessidades. Então, se você não utiliza dos seus dons para servir a igreja, saiba, você está deixando de aliviar as necessidades dos seus irmãos.
Se você não abre as portas da sua casa para compartilhar do seu tempo, das suas habilidades, daquilo que Deus te entregou na sua multiforme graça. Existem irmãos que estão deixando de ser aliviados nas suas necessidades porque você está retendo o seu dom. E se é que é possível ser mais prático do que isso, caminhando para o fim, eu queria pensar na hospitalidade aqui, aplicando ela ao nosso contexto de hoje, à nossa realidade, à nossa cultura. Porque se a realidade daqueles homens daquela época eram dos viajantes ou da necessidade de receber os profetas e os apóstolos, é verdade que a nossa realidade é um pouco diferente hoje. Enfim, um mundo globalizado, nós temos muito mais acesso e facilidade de ir e vir, mas ainda assim o mandamento da hospitalidade permanece. Então, vamos pensar o seguinte: ainda que a hospitalidade tenha custos, tempo, recursos, dinheiro, enfim, ela é principalmente sobre relacionamento. Muitos de nós estão dispostos a ultrapassar essa primeira barreira dos custos e falam assim: olha, eu amo meu irmão, eu quero recebê-lo em casa, eu posso gastar ou investir, doar um pouco do meu tempo, um pouco do meu dinheiro, preparar uma refeição, eu amo, eu posso fazer isso. Mas quando se trata de relacionamentos, muito provavelmente nós encontramos uma barreira maior a ser superada. Porque os homens, no nosso tempo, muitas vezes preferem estar fechados o quê? Na sua bolha, de preferência com quem eu já conheço, assim eu evito os constrangimentos. E eu vou ser muito hospitaleiro com quem é meu amigo, já me conhece há muito tempo. E eu não abro as minhas portas para todos os irmãos. Então, hospitalidade, a primeira aplicação que eu quero fazer com os irmãos, não é sobre você preservar a imagem que os outros têm a respeito de você. Eu estou fazendo essa aplicação porque eu acho que esse é um problema da nossa geração. E esse é um fruto do orgulho. É um pecado fruto do orgulho. Esse desejo demasiado de preservar a própria imagem. É assim que nós vemos os homens hoje. Então, o primeiro erro nessa aplicação prática é você pensar, ao ouvir essa mensagem, que a hospitalidade é um mandamento requerido só daquele que é mais abastado. Não, essa mensagem não é para mim, porque eu estou quebrado, eu estou em crise, eu estou com muita dificuldade. Isso aí deve ser para o irmão lá, que tem uma casa um pouco melhor, tem uma casa que pode receber mais ampla, né? Tem um ar-condicionado lá legal, que está muito quente. Errado, isso é um erro. O mandamento da hospitalidade é para todos nós, não importa qual é a sua condição. Sirva um copo de água fria. Não se preocupe com a sua imagem de forma demasiada. Todos nós devemos usar aquilo que nós possuímos, ainda que seja escasso, ainda que seja limitado, ainda que seja modesto. Nós devemos usar no serviço uns dos outros. Mas é tão pouco, é tão simples a minha casa, eu tenho até vergonha de receber alguém. Não tenha. Não se preocupe com a sua imagem, tanto assim. Através dessas muitas formas da graça de Deus, Ele pode te utilizar, usar você na sua simplicidade e te dar dons para que você alivie as necessidades do seu irmão, talvez mais abastado que você. Então, o mandamento da hospitalidade não é apenas para aqueles que têm boas condições, têm o tempo sobrando. Henrique, eu quase não tenho tempo. Pegue o tempo que tem. É muito pouco. Doe pouco tempo. A providência de Deus se revelou assim para você hoje, você tem pouco tempo, doe um pouco desse tempo que você tem. Henrique, eu tenho muito pouco dinheiro, como nós falamos antes, até o café está caro. Não tem problema. Serve um copo de água fria. Uma boa oração, uma oração feita entre irmãos, um bom bate-papo, um bom desabafar entre irmãos, pode ser o suficiente, pode ser o que aquele irmão está precisando. Não de uma boa refeição, necessariamente. Uma segunda aplicação prática e um segundo erro muito comum é que nós, e ainda dentro desse pecado, né, da preservação da nossa imagem de forma demasiada, um segundo erro muito comum é que nós só queremos receber as pessoas quando está tudo perfeito. Nada pode dar errado. Não pode ter nada fora do lugar. O que vão pensar de mim? Não é verdade? Então eu quero ser muito zeloso, muito cuidadoso. Eu quero colocar a melhor louça. Tem que estar tudo limpo. A criança não pode passar gritando no caminho. Tem que ser um dia que a criança está tranquila.
não é? E nós estamos esperando esse momento perfeito, porque nós queremos agradar a visita, mas nós também queremos preservar a imagem que nós temos a respeito de nós. Só que, como eu disse, isso é fruto do orgulho. E aqui, irmãos, não é um convite à falta de zelo, né? A falta de cuidado. É claro que nós vamos cuidar e preparar tudo da melhor maneira possível. Mas se você tem o hábito da hospitalidade, você vai perceber que são poucas as vezes que você vai se sentir seguro para receber alguém. São poucas as vezes. Se você tem esse hábito constantemente. Porque nós estamos falando o quê? De vida real. De dores reais, de problemas reais. Não é fantasia. Nós somos humanos, nós temos problemas. Mas nós não queremos compartilhar as nossas imperfeições, os nossos insucessos. Nós não queremos compartilhar o nosso fracasso. Talvez você pense assim, quando eu comprar minha casa nova que está chegando, ou quando eu mudar o aluguel, naquela casa lá eu recebo todo mundo. Nessa aqui, não pense assim. Você está recebendo de Deus dons que você pode compartilhar com os seus irmãos. Nós devemos abandonar essa tentativa de preservação excessiva da nossa imagem. Eu tenho necessidades. Você tem necessidades. Nós precisamos de alguém que não tenha necessidade, de alguém que seja perfeito. E é Cristo. Então nós compartilhamos as nossas necessidades e esperamos de Cristo a perfeição, esperamos dele a providência, a solução para as nossas necessidades. Pensa no seguinte exemplo comigo. Você tem um irmão aqui, uma irmã, crente ou de outro lugar, que está todo quebrado, por dentro e por fora, uma crise terrível. E aí você só recebe os irmãos quando está tudo perfeito, a melhor louça, tudo muito bem, tudo no lugar, bota as crianças para dormir antes, para não ter problema, nada te atrapalha. E aí você recebe aquela pessoa na sua casa que está totalmente quebrada. E você não é capaz nem de pedir uma oração no meio daquele relacionamento. Veja, nós encontramos Paulo, o grande Paulo, o maior pregador da nossa fé, pedindo oração à igreja várias vezes. Paulo chega ao ponto de pedir oração por ousadia, ou seja, ele estava com medo em algumas circunstâncias. Ele fala, vocês podem orar por mim? Orem por mim para que Deus me dê um espírito de ousadia para pregar. Estava abalado, estava com medo. Paulo, mas você não é capaz, porque você quer manter a sua imagem, você não é capaz de pedir oração para o seu irmão. O que aquela pessoa que está toda quebrada por dentro e por fora, ela pensa? Olha, esse cara não tem problema. Deus deu tudo para ele e deu nada para mim. Ele não precisa de mim. Eu não tenho dons para compartilhar com ele. Eu não posso aliviá-lo nas suas necessidades. E nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que todos nós temos necessidades. E nós sabemos também que todos nós temos recebido de Deus dons que podemos compartilhar uns com os outros. Por fim, irmãos, a Bíblia chama a hospitalidade de um dom. O seu lar é um dom. Receber alguém, abrir as portas da sua casa, do seu lar, para receber os irmãos, é um dom que Deus te deu, que você deve administrar segundo a sua multiforme graça, como sendo um mordomo. Nada é seu, tudo pertence ao Senhor. E nós vamos ler todos juntos, Mateus 25 para terminar, versículos 34 a 40. Olha o que Jesus disse a respeito da hospitalidade. Vamos ler juntos? Mateus 25, 34 a 40. Diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.
Amém. Senhor Deus, nós te louvamos. Bendizemos o teu nome, Senhor, pela tua multiforme graça, porque o Senhor tem nos concedido dons, pela sua bondade, pelo seu amor, pelo amor e o cuidado que o Senhor tem com a igreja, e que nós possamos, Senhor, nos utilizar desses dons que temos recebido, a partir inclusive do nosso lar, que nós possamos utilizá-los, Pai, para servir uns aos outros, para demonstrar o amor que o Senhor nos ensinou, que nós possamos até utilizá-los em favor dos nossos inimigos, que nós possamos amar os nossos inimigos. Concede-nos esse amor, ó Cristo. Nós queremos ser semelhantes a Ti, nós queremos Te imitar na nossa conduta. Então concede-nos essa graça de sermos semelhantes a Ti, concede-nos amor pelos inimigos, e concede-nos também amor pelos irmãos, aqueles que são mais afastados, aqueles que talvez não tenhamos muita intimidade, mas que o Senhor possa fortalecer os laços entre nós, os laços de amor, que nós possamos seguir e cumprir e executar o mandamento da hospitalidade. Que a Tua santíssima providência possa se fazer presente, Senhor, e nós possamos aliviar os problemas, as dificuldades, as necessidades uns dos outros. Que nós possamos abandonar essa preocupação excessiva com a nossa própria imagem, que o Senhor mortifique o velho homem dentro de nós, mortifique esse orgulho, essa vaidade, Senhor, que nós não desejamos ter. Pelo contrário, Senhor, nós queremos ser esvaziados desse orgulho, dessa preocupação com o que pensam de nós. Convém que Tu cresças e nós diminuamos. Então que o Senhor cresça, resplandeça, floresça. E que nós, Senhor, possamos ser bons mordomos, somente bons mordomos. Administrar bem os dons que temos recebido e sermos encontrados fiéis naquele dia em que o Senhor, nós esperamos, nos colocará à direita e nos chamará de benditos e nos convidará para entrar no reino que nos foi preparado desde antes da fundação do mundo. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em nome de Cristo, nosso amado.